Há acontecimentos que aconteceram uma única vez, mas cujo peso nunca desapareceu. Numa terra onde cada gesto tinha um significado profundo, e as palavras jamais eram ditas sem um propósito, um homem foi julgado e condenado duas vezes na mesma noite. Entre essas duas condenações, houve um momento quase invisível, mas decisivo. Ele foi passado de um tribunal para outro não pela busca da justiça, mas pelo medo silencioso que aqueles homens sentiam uns dos outros. Esse medo ditava suas ações e silenciava suas consciências. Porque um governador romano, com poder quase absoluto sobre a vida e a morte dos que viviam sob seu comando, devolveria um prisioneiro para um rei quase simbólico, um vassalo que desprezava profundamente. A resposta está nos silêncios entre as leis, nos códigos não escritos da hospitalidade, nas delicadas negociações de poder e no medo profundo que controlava cada decisão. Aquele gesto tinha mais significado do que parecia à primeira vista. Naquele tempo turbulento, a Judeia era uma província ocupada por Roma, governada com mão forte, mas incapaz de manter a ordem sem a colaboração das autoridades locais. Herodes Antipas, filho do autoritário Herodes, conhecido pela terrível matança das crianças em Belém, era tetrarca da Galileia e da Pereia. Embora não fosse rei, apresentava-se assim ao povo. E, naquele contexto, essa distinção fazia toda a diferença. O orgulho de Herodes estava no reconhecimento público, mesmo que sem valor real para Roma. Pôncio Pilatos, representante direto do império, desprezava Herodes. Entre eles não havia respeito, apenas rancor acumulado por anos de desentendimentos discretos e profundos. Herodes odiava ser visto como subordinado, Pilatos desprezava a necessidade de negociar com vassalos que, em sua visão, eram meras figuras decorativas. Ainda assim, ambos sabiam que estavam sob o rigoroso olhar de Roma, que não tolerava nenhuma fraqueza ou ameaça à ordem. Era a regra que a jurisdição de cada autoridade fosse respeitada. Um homem da Galileia precisava ser julgado por quem governava a Galileia. Isso não era apenas formalidade, era uma questão de sobrevivência política. Cruzar essa linha significava acusar o outro de incompetência diante de Roma, um erro grave que podia custar exílio ou punições severas. Quando o prisioneiro chegou a Pilatos, ele percebeu o perigo do jogo. Não havia crime claro, apenas acusações religiosas que ele, como romano, não compreendia. Perguntou de onde o homem era. Responderam, da Galileia, terra de Herodes. Pilatos viu uma saída. Devolver um prisioneiro para o governante de sua terra não era uma ofensa, era um gesto de cortesia, um reconhecimento tácito da autoridade daquele homem. Então, enviou a Herodes, que estava em Jerusalém para a Páscoa. Com isso, Pilatos se livrava temporariamente da situação delicada e ainda dava a Herodes o que ele tanto queria, uma demonstração pública de respeito e poder. Herodes recebeu o prisioneiro com uma mistura de curiosidade e desdém. Já ouvira falar daquele homem que atraía multidões, mas queria vê-lo com seus próprios olhos, como quem espera um espetáculo. Perguntou, provocou e encontrou apenas silêncio. Os soldados ao redor caçoaram do prisioneiro e decidiram ridicularizá-lo. Vestiram-no com um manto púrpura falso, brilhante, como se fosse um rei de mentira. A cena era um escárnio, uma falsa realeza, antes de devolvê-lo a Pilatos. Ali reside a particularidade que muda tudo. Naquele sistema, devolver um prisioneiro sem julgar significava dizer: não vejo crime aqui, mas também não quero assumir a responsabilidade. Herodes não quis condenar, não quis absolver. Passou o fardo da culpa para Pilatos. E assim, esses dois inimigos, que se odiaram amargamente, selaram um pacto silencioso. Naquela noite, o chefe romano e o tetrarca local tornaram-se aliados. Foi política fria, calculada. Herodes entendeu o envio do prisioneiro como reconhecimento. Pilatos viu na devolução o sinal de que o desfecho dependia da autoridade de Roma. Ambos concluíram que, apesar das rivalidades, a cooperação era mais vantajosa que a disputa. O homem que julgavam era apenas uma peça num jogo muito maior do que ele poderia compreender. Pilatos voltou ao tribunal, conhecido como Bema, uma plataforma elevada de pedra onde julgava abertamente diante da multidão. Ali, tudo podia ser visto e ouvido, e Jerusalém estava cheia, com peregrinos de vários lugares, espalhando relatos que chegariam a Roma. Ele tentou novamente dissipar o problema. Havia o costume de libertar um criminoso na Páscoa para apaziguar tensões. Pilatos ofereceu o prisioneiro para ser liberado. Mas a multidão, guiada pelos líderes religiosos, clamava por um criminoso conhecido, um rebelde ou assassino. Pilatos insistia na inocência daquele homem, mas o clamor aumentou e tornou-se impossível ignorar. Exigiam a crucificação. Os líderes sabiam que Pilatos temia tumultos mais do que tudo. Escalaram a tensão, usando o medo do governador contra ele. Em silêncio, Pilatos percebeu uma ameaça invisível, um perigo à sua própria autoridade. Mandou buscar água e, diante da multidão hostil, lavou publicamente as mãos, um gesto simbólico judaico de purificação, dizendo, sem palavras, que não assumia a culpa.
Mas ele não estava isento de culpa. Todo o sistema, desde o tribunal romano, passando por Herodes, os sacerdotes e a multidão manipulada, empurrou a responsabilidade uns para os outros. E juntos esmagaram um homem inocente. A sentença foi a crucificação, a punição mais cruel e humilhante de Roma, reservada a escravos, insurgentes e traidores. O prisioneiro foi levado pelas ruas, açoitado até a carne se rasgar, coroado com uma coroa de espinhos, símbolo grotesco da sua condenação como rei. Carregou a pesada cruz até o monte chamado Gólgota, ou Caveira. Ali, entre um céu carregado e a terra manchada, morreu lentamente. A crucificação era um suplício prolongado, onde cada respiração era um esforço enorme, com o corpo preso por pregos nos pulsos. O sofrimento consumia suas forças até que não pôde mais suportar a dor. Enquanto isso, os soldados romanos apostavam e jogavam dados para decidir quem ficaria com suas roupas miseráveis. De repente, o sol desapareceu, uma escuridão que desafiava o tempo. No meio do dia, tão esperado, o céu se fechou. Veio um silêncio pesado, quase tangível. Então, um grito cortou o ar. Ele exalou seu último suspiro, entregando o espírito de uma vida marcada por sofrimento e injustiça. Nesse instante, um véu espesso no templo, o pano que separava o santo dos santos, o lugar mais sagrado, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, rasgou-se de cima a baixo, sozinho, sem intervenção humana. O símbolo era forte demais para passar despercebido. Algo mudou naquela noite. O espaço sagrado foi aberto, rompido. O que antes estava selado, passou a ser acessível a todos. Um soldado romano, homem comum chamado para garantir a morte dos condenados, olhou para cima e fez uma declaração inesperada. Disse que aquele homem era justo. Alguns manuscritos vão além e relatam que ele declarou: este era filho de Deus. De uma boca romana, dura e pragmática, não era fé, mas um reconhecimento doloroso, uma confissão silenciosa de um erro grave. Ele viu algo que Pilatos, Herodes e os líderes religiosos escolheram não enxergar. Viu uma luz atravessando a escuridão da injustiça. O corpo foi retirado da cruz antes do pôr do sol, pois a lei judaica proibia deixar cadáveres expostos no sábado sagrado. Um homem rico, que não participou do julgamento, ofereceu seu túmulo recém-cavado na rocha, nunca usado antes. O corpo recebeu o cuidado final. Foi envolto cuidadosamente em linho, junto a especiarias, conforme a tradição. A pedra foi rolada para fechar a entrada, e guardas foram colocados para vigiar. Mas então, algo aconteceu que nenhum tribunal, governador ou autoridade mortal poderia prever ou controlar. No terceiro dia, a pedra que selava o túmulo foi encontrada removida. O sepulcro estava vazio. As faixas de linho estavam ali, dobradas, mas o corpo havia desaparecido. Os guardas, temendo punição por negligência, fugiam. Os líderes religiosos, preocupados, subornaram os soldados para dizer que os seguidores do homem haviam furtado o corpo durante a noite. Mas essa versão jamais convenceu, pois guardas romanos eram rigorosos e nunca dormiam em seu posto. Nos dias seguintes, relatos começaram a surgir. Pessoas disseram ter visto o homem vivo, andando pelas ruas, falando calmamente, partilhando momentos de comida. Não era uma aparição etérea, nem um fantasma. Era alguém com um corpo real, marcado pelas feridas recentes, ainda visíveis a olho nu. As marcas da crucificação ainda estavam lá, as perfurações nos pulsos e a lança aberta no lado, mas ele respirava e estava vivo. O tribunal que o condenou nunca voltou a se reunir para revisar a sentença. Pilatos jamais repensou aquela decisão pesada. Herodes não pediu desculpas pelo escárnio cometido. Os sacerdotes nunca admitiram erro. Mas o mundo mudou. Essa transformação não partiu dos palácios nem das cortes. Veio de baixo, daqueles que viram com seus próprios olhos. De quem tocou e creu, mesmo contra a lógica humana. Naquele mundo governado por medo e poder, onde cada palavra era uma arma e cada sentença um cálculo frio, aconteceu algo que nenhuma força humana pôde conter ou suprimir. A morte foi vencida. Não por exército, revolta ou decreto, mas por algo que os julgadores jamais imaginaram, uma verdade impossível de esquecer, uma vida que resistiu à própria morte. A história dos dois tribunais e do homem justo mostra como o medo pode dominar a verdade, até que a verdade cresce, forte e clara, e se torna impossível de ignorar até mesmo por quem a rejeita. É um relato de coragem silenciosa, resignação e poder, das sombras que alimentam o medo e da luz que rompe a escuridão, mesmo quando tudo parece perdido. Imagine uma noite tempestuosa, um pequeno barco balançando violentamente no mar revolto. As ondas ameaçam engolir tudo. O barco, frágil diante do caos, parece condenado. Mas, no meio da tempestade, um homem se levanta, silencioso e firme na proa. Ele desafia ventos e águas com a força de sua presença, acalmando não com palavras, mas com uma convicção que coa no silêncio da tormenta. Assim ocorre com a verdade diante do medo. Por mais turbulento que seja o momento, ela permanece um ponto firme que resiste às explosões de dúvida.
Naquela noite, aquele homem não apenas enfrentou o tribunal, ele desafiou o sistema. Uma tempestade feita de poder, ódio e medo. Sem guerras nem golpes de força, mostrou que o impossível pode acontecer. A verdade pode se levantar, mesmo quando todos esperam que ela caia. Essa é uma das histórias mais poderosas que o mundo já ouviu, porque nos lembra que o medo, por maior que seja, não é o fim. O medo pode distorcer, corromper e paralisar, mas a verdade, quando descoberta e compartilhada, tem força expansiva que nenhum medo pode conter. É a luz mais brilhante na escuridão. E essa luz deve guiar nossos passos diante da injustiça, da opressão e dos silêncios doloridos. Pois, no final, a verdadeira justiça não é só o que os tribunais decretam, mas o que o coração reconhece como justo, mesmo quando o mundo se cala. A história não termina na cruz, nem no túmulo vazio. Ela vive em cada gesto que desafia ameaças, em cada palavra que recusa a mentira. É uma chama que nunca se apaga, um eco que atravessa os séculos, um convite à coragem em meio ao medo. É nesse lugar sagrado, onde poder e coragem se encontram, que está a verdadeira justiça.